romantismo no motociclismo. Eu quero falar, tava pensando nas coisas, vendo aquelas velhas entrevistas, tendo muita live, né? Muita entrevista, a galera que viaja, a galera que faz YouTube aí, o pessoal, tem muita gente que o pessoal tá se entrevistando uns aos outros, né? E aí falando, né, sobre o que é a experiência de estar na estrada, que é o... Nossa, o cara tá mal. Que é a experiência de estar na estrada, o que é viajar de moto. E o próprio pessoal se critica, né, quando fala sobre isso. Fala, é clichê, é chavão falar sobre as mesmas frases que todo mundo fala, né? Eu acho que aí, em primeiro lugar, é que todo mundo fala mesmo, viajar de moto é se sentir pertencente ao ambiente, é ser parte da paisagem. Nunca entendi muito o que significa isso. É meio vago, meio poético. E sempre como poesia, dependendo do seu ponto de vista, dependendo da interpretação que está tendo, claro. Você é parte da paisagem, né, do ambiente, porque você sente e percebe todas as sensações que dão na tua volta: frio, calor, sol, chuva, etc, etc. Mas isso não define o que é motociclismo. Isso define uma ideia de romantismo do que é a imagem do que é viajar de moto. E um romantismo muito próprio da nossa sociedade. Olha, que é uma das paisagens mais bonitas que tem. Da nossa sociedade, em achar que o nosso maior valor enquanto seres humanos é a liberdade e defender a liberdade acima de tudo, de todos, é nossa principal bandeira. E claro, você estar num veículo onde você pode ir para onde você quiser, que você comanda o seu destino, você estaria comandando esse conceito de liberdade que ninguém sabe o que quer definir, como tá no final do documentário Ilha das Flores. Ninguém sabe definir, ninguém sabe dizer o que é, mas que todo mundo sabe o que é e todo mundo almeja ter, né? A liberdade é um conceito muito abstrato, muito amplo para definir o que é estar em cima de uma moto e o que é viajar de moto em específico, né? Porque eu tô falando principalmente do romantismo em torno das viagens de moto. Mas se a gente for olhar um pouquinho mais depois, né, principalmente de ter estado na presença e ter escutado muita gente, estar na presença de pessoas que viajam de moto e ter escutado muita gente falar sobre isso e de ter viajado muito de moto, a gente começa a ter uma outra visão sobre o assunto. E se você vai estudar um pouco qual a nossa história, da onde viemos, quem nós somos, quais as nossas referências culturais e o que faz com que a gente acredite no que a gente acredita como uma ideia de liberdade, a gente vai ter uma noção um pouquinho diferente sobre o que é isso. Na verdade, ter uma noção não, vai compreender um pouco mais o que significa esse romantismo. A gente pode voltar muito na história aí, né, inclusive em referências que são universais para as pessoas de forma geral. Vamos ver se vai bater. Não bateu. Esse é o quebra-mola mais alto daqui. E você pode voltar a 10 mil anos atrás, na Revolução do Neolítico, e onde aqueles caras ali eram lobos. E a gente vai ver que, basicamente, o que a gente tinha como experiência, pelo menos o que a gente tem de relato arqueológico, experiência de deslocamento, e do que seria talvez isso chamado liberdade, seria ter o mundo aos nossos pés, para onde a gente ir, sem fronteiras, né, e sem barreiras, porque éramos caçadores-coletores, até onde a gente sabe, ou seja, a gente era nômade. Boa parte das primeiras
As primeiras sociedades, as primeiras culturas eram nômades, caçadores-coletores, e tem várias que continuam sendo, né? Foi uma característica da Europa e do Ocidente a gente ter se sedentarizado e começar a ter agricultura, e principalmente do Ocidente, né? E de civilizações em geral, ou seja, que tinham estruturas hierárquicas de poder, e onde tinha relação de comando e obediência, onde tinha relações de poder. Então, geralmente, pessoas obedeciam a esse poder, e o poder necessitava ter pessoas paradas, obedientes. Então, em sociedades que, inclusive, não tem uma organização de poder, tu tem uma sociedade que está transitando o tempo todo e que se expandiu pelo mundo. Então, voltar muito atrás e ver que a nossa natureza, entre aspas, talvez tenha sido desde a origem a estar andando, né, a estar transitando pelo mundo, a gente vai ter essa ideia de que somos nômades por essência, né, ou por origem, genuinamente nômades, e que necessariamente, inclusive, a gente precisa mudar por conta de questões climáticas, sociais, culturais, de guerras, de climas, de estações do ano, etc. Ou atrás de comida, né? Basicamente, atrás da caça e atrás de onde tinha comida naquela época, naquela estação. Mas não por esse romantismo de uma busca por liberdade. Pelo menos a gente não tem pouquíssimos relatos na história de uma exaltação da liberdade enquanto um valor a ser alcançado, né? Sermos livres, que é um conceito que vem do catolicismo, né? Principalmente marcado pela essa ideia do livre-arbítrio, né? Que somos criados por Deus e temos o poder da escolha, e por isso a responsabilização dessa escolha de decidir o que a gente quer ou não quer para nós, de pintar o cabelo de verde. Ai, aqueles dois ali, uma figura. Então, a gente vê que nesse conceito de liberdade, que se aliou perfeitamente ao capitalismo, né? Precisamos ser livres para escolher. A liberdade tem totalmente tudo a ver com a noção de concorrência do capital. Então, para você ter competição e para você ter monopólio, inclusive a acumulação de capital, você precisa ter pessoas achando que são livres para escolher. Então, claro, nossa ideia de liberdade é a ideia suprema que governa os nossos valores, as nossas vontades, né? É um pilar aí da nossa sociedade. Mas será que é só isso, né? Que é só a exaltação dessa sensação de achar que somos livres, que alimenta essa ideia de um romantismo, né? Não só do romantismo, mas do romantismo mesmo, né? Na literatura, quem conhece, né, sabe? Do amor romântico e de se entregar de corpo e alma a algo maior, que é você, que é a sociedade, ou que é o seu bem amado, aquilo que te dá a sensação de totalidade, aquela sensação que te dá a sensação de unidade, de pertencer a algo maior. E que faz também sentido do romantismo aqui no motociclismo, que você está o tempo todo em contato com algo muito maior que se chama natureza, e alguns traduzem como Deus, né? Como Spinoza vai falar. Então, se tu tem essa noção de que essa liberdade é uma liberdade forjada, tu vai ter já a ideia de que, ok, então não é essa liberdade, mas tem outras coisas que fazem esse romantismo ser sustentado. E aí tu vai ver quem fala sobre esse romantismo, sobre esse sentir a liberdade, sobre as duas rodas, e que muitas vezes também pode se traduzir como sentir a potência do motor sobre as suas pernas, e você achar que é mais potente por causa disso, que é também, né, a arrogância do Ocidente, achar que é mais potente por conta daquilo que criou, né, das suas tecnologias, das suas máquinas. Vai ter a noção de que existe uma série de fatores para além só dessa noção de liberdade. Quem fala que é livre e que se sente livre
e fala sobre esse romantismo de viajar de moto. Homens brancos, classe média e com grana, tá, pra estar fazendo isso aqui que eu tô fazendo, tá? Num domingo aí, gastando gasolina só pra dar uma volta. E que tem o privilégio de estar sendo pertencente a uma sociedade e a um pedaço da sociedade que te permite fazer isso. Então, o motociclismo de estrada é um motociclismo de pessoas privilegiadas, socialmente, culturalmente. Não existe esse romantismo. Acho que é um modo, né, uma forma de viajar, de se deslocar, de, sei lá, curtir a vida para todos. E sim, uma pequena parcela da população, onde eu me incluo, por exemplo, mas tenho consciência plena disso. Então é isso que eu queria falar, né, sobre o que significa esse romantismo e afinal se faz sentido falar em romantismo, né? Faz sentido falar que esse valor da liberdade é para todos e todas. Ele não é inclusivo, ele é exclusivo, ele exclui